Então, Gideão, a Bíblia está falando de Gideão. Gideão, aquele que foi chamado por Deus para lutar contra os midianitas. Gideão, aquele que ajuntou 300 valorosos, 300 escolhidos, 300 separados. A peleja não era com muita gente. Muita gente disse para ele que iria com ele. Muitas pessoas, quando foi anunciado que teria uma guerra, e ele convidou para se alistar, muitos disseram: estaremos junto contigo, Gideão. Vamos lutar. Mas a Bíblia diz que Deus brada e diz: ainda há muita gente nessa peleja. E eles vão confiar no braço. E eles vão dizer que por causa deles, da força deles, é que eles venceram a batalha. Então diga aos covardes que voltem. E a Bíblia diz que muitos, a maioria voltou. Entraram para aquelas casas que estavam na rocha, eles estavam escondidos, com medo. Todos foram para casa, todos se esconderam. Porém, a Bíblia diz que Deus manda descer lá no ribeiro. E no ribeiro, ele os prova. E ele prova aqueles homens bebendo água. Ele não prova lutando, ele não prova para ver se é bom de guerra, se é hábil na espada, se é um homem valente, se é forte, se sabe correr. Não. A única coisa que precisava para ser escolhido por Deus era ser vigilante. Era estar atento. Era estar bebendo água, mas de olho no que está acontecendo. Deus escolheu os 300 que eram vigilantes. Não eram tão valentes, não eram tão fortes, não eram tão guerreiros, mas eram homens que eram vigilantes. E ali então a peleja foi uma peleja diferente. Não precisaram guerrear, só tocaram a buzina, quebraram o cântaro. E Deus então fez um rebuliço no arraial do inimigo e Deus entregou a vitória. E quando Deus entregou a vitória, a Bíblia diz que alguns, presta atenção na palavra, porque você precisa entender o contexto para poder entender, né, a história, o que Deus tem para nós essa noite. Deus permitiu que alguns chefes escapassem na peleja, na guerra. E então, alguns lugares eram surpreendidos com o inimigo. Mas a Bíblia diz que Gideão avisava e dizia: olha, fulano fugiu para aí, pegue ele. E a Bíblia diz que 2 chefes fugiram para o território da tribo de Efraim. E ali então Gideão deu uma ordem e eles capturaram aqueles 2 homens. Só que após capturarem, eles se voltaram contra Gideão. Após a peleja vencida, após a guerra ser vencida, Deus entregou vitória e agora eles estão contra Gideão. E eles estão dizendo: por que não nos chamou para a guerra? Por que você não pediu ajuda para nós? Por que nós ficamos de fora? E eu quero abrir um parênteses aqui. Na hora da guerra, muita gente não vai aparecer. Na hora da prova, muitas pessoas não vão ajudar.
Na hora da luta do vale, na hora da peleja, na hora da dificuldade, muitos não estarão. Mas quando Deus começa a honrar, aí aparece aqueles que diz: olha, por que não chamou? Olha a gente aqui. Não lembrou de mim? Olha, eu ia te ajudar. Sabe aquela história? E assim foi com Gideão. Mas é muito interessante o que ele faz. E é isso que Deus tem para ensinar para nós nessa noite. É uma atitude de Gideão que é muito interessante. E que se você ler essa palavra, você vai compreender a grandeza da sabedoria deste homem. Um líder, um homem que sabia se posicionar. Um homem que ele não começou a dizer, se explicar. Quando esse povo de Efraim começou a confrontar a ele, brigar com ele, discutir com ele, sabe o que ele disse? Vocês são melhores. Essa peleja que eu venci aí não é nada perto das pelejas que vocês venceram. Essa guerra que nós vencemos aí não chega aos pés do que vocês já venceram. Ele começou a exaltar a tribo de Efraim. Ele começou a dizer que eles eram melhores. E quando você diz e elogia alguém, aleluia, as armas caem. Ele desarmou aqueles homens. Com aqueles homens que estavam nervosos, brigando, discutindo, agora começaram a desarmar, começaram a apaziguar, começaram a ouvir Gideão. Por quê? Porque Gideão teve sabedoria para lidar com a situação. Você, meu irmão, minha irmã, você precisa de discernimento e sabedoria. Eu preciso de sabedoria para lidar com pessoas. Tem uma palavra que está em Gênesis 37, quando José, na realidade não está em 37, acho que está no 39, se eu não me engano, 38, 39. Quando José, ele vai diante de Faraó. O que eu acho lindo é que ele diz para Faraó que Deus escolheu ele. A primeira coisa, quando o Faraó está ali nervoso, sem saber o que fazer, porque ele sonhou, ele teve um sonho esquisito, um sonho diferente, um sonho que ele sabia que não era um sonho natural. A Bíblia diz que José, ele chega e diz: Faraó, Deus te escolheu para revelar. Sabe, nós temos que se importar com as pessoas. Nós temos que mostrar as qualidades das pessoas. Nós temos que olhar com outro olhar para aqueles que estão apavorados, estão em ira, estão sendo usados pelo inimigo, estão sendo embaraçados pelos próprios passos. Mas aí alguém que tem sabedoria chega e já mostra outro lado. Eu acho lindo isso porque a igreja tem esse poder. A igreja é quem? Sou eu e você. A igreja tem esse poder de fazer alguém enxergar de outra maneira. O que seria mal, enxerga como bem. O que seria um desespero, alguém chega com sabedoria e mostra que não é. Quando ele estava apavorado e pensando, olha, vai ter fome, vai ter desespero, mas ele disse, não, é só economizar. Ele tinha todo o plano, ele tinha todo o projeto. José tinha um projeto, José elevou o Faraó, José já sabia o que fazer. Nós temos que ter esse autocontrole. Nós temos que ter essa visão. O Senhor quer nos dar visão. Essa noite você está aqui nessa live. Não é à toa. Você está aqui para ter visão. Sabe aquele moço que me veio no meu coração hoje?
Sabe aquele moço? Um moço cego. Eu não me lembro agora qual evangelho que está, nem o capítulo, mas ele era um cego de nascença. E a Bíblia diz que ele estava ali pedindo esmola. E quando Jesus passou, ele passou com seus discípulos. E seus discípulos então viram para ele e dizem: quem pecou? Foi ele ou foi os pais dele? Aquele cego, ele era cego, mas ele ouvia. Ele ouvia, ele estava ouvindo o que eles estavam falando. Ele estava ouvindo o questionamento, o julgamento. Eles estavam ouvindo o que aqueles homens estavam dizendo: olha, quem pecou, ele é pecador. Ele ouviu aquilo. Mas quando Jesus chega perto dele e passa o lodo no olho dele e diz para ele: vai até o tanque de Siloé e lava-te. Oh, aleluia. Ele só ouve o que Jesus fala. E nessa noite o Senhor está dizendo: ouça somente o que o Mestre está falando. Ouça somente o que Deus está falando para você. Não ouça outras vozes. Não se embaralhe, não fique irado por coisas que alguém está dizendo, alguém está falando. Alguém está julgando, alguém está questionando. São muitos julgamentos, mas ninguém conhece. O homem, ele julga. O homem, ele diz: olha, tá assim porque passou por isso, porque passou por aquilo, mas na realidade não sabe nada. É a mesma coisa quando Davi. Esses dias eu preguei sobre Davi. Davi, quando chega na batalha, o irmão dele vira para ele e diz para ele: eu sei a intenção do seu coração. Mas ele não sabia de nada. Ele não sabia que não tinha intenção nenhuma. Ele não sabia, ele estava criando algo que ele pensava. Muitas vezes nós agimos dessa maneira. Mas nós temos que agir como aquele cego. E a Bíblia diz que muitos vizinhos estavam ali por onde ele passou. Era um caminho que ele passava. Jesus sabia que ele ia conseguir caminhar até o tanque de Siloé. Jesus sabia que ele sabia onde era o lugar. Jesus não vai pedir coisas difíceis para você. Jesus não vai pedir coisas impossíveis para você. Ele sabia exatamente que aquele caminho do tanque de Siloé era o caminho que o cego passava. O cego passava por ali, porque aqueles homens que eram vizinhos do cego estavam ali. Era um caminho comum. Onde ele mais uma vez passou cego. Mas ele se lavou. Ele acreditou. Ele fez o que Jesus mandou. Ele foi e ele se lavou no tanque. E a Bíblia diz que ele volta. E ele volta enxergando. E sabe quem ele enxerga? Os vizinhos. Sabe quem ele enxerga? Aqueles que julgavam. Aqueles que conheciam ele. Aqueles que viram ele nascer. Eles estavam ali. E aqueles que sabiam exatamente que ele era cego. Tem gente que sabe o teu problema, minha irmã. Tem muita gente que sabe a tua dificuldade. E Deus, ele permite mesmo que nós passamos por situações de vexame, de derrota, de dificuldade, de vergonha. Muitas vezes as coisas é como aquela mulher das vasilhas. Todos os vizinhos viram ela pedir vasilha emprestada. Todos os vizinhos, mas todos os vizinhos também viram e receberam vasilha cheia. Primeiro, as pessoas veem a nossa derrota. Primeiro as pessoas veem. Eu vou contar um testemunho aqui. Por muitas vezes, na minha casa, o meu filho
O meu filho na juventude dele, na adolescência dele, muitos viram o que ele aprontou. Mas hoje muitos veem ele também trabalhando. Amém? Sabe o que eu estou dizendo? Muitas vezes Deus vai permitir que talvez um familiar seu fique numa biqueira. Vai permitir que um familiar seu talvez envergonhe a sua família. Talvez envergonhe a tua parentela. E quem sabe foi até você que fez isso. Que Deus escolheu você, mas Ele escolheu para quê? Para que a glória dele fosse revelada. Quando Jesus diz para os discípulos, Ele diz assim: ninguém pecou. Essa enfermidade é para a glória de Deus. Essa enfermidade era para glorificar o nome de Deus. E quando ele volta enxergando aquele cego, quando ele volta enxergando, as primeiras pessoas que ele vê, as primeiras pessoas são os vizinhos. E agora eles perguntam, será que é ele? Mas é ele mesmo? Não é, mas é ele mesmo? Ele é o cego que estava lá? É ele? E ele dizia, sou eu. Ele agora respondeu. Quando questionaram ele sobre o pecado, ele não respondeu. Ele poderia responder, não é? Quando questionaram e disseram assim, olha, quem pecou? Foi ele ou o pai dele? Ele poderia abrir a boca e dizer, eu não pequei, nem minha família pecou. Quem são vocês para me julgar? Quem são vocês para estar estendendo o dedo aí? Quem são vocês? Mas ele se calou. Mas quando perguntaram para ele, mas é ele mesmo? Ele se posicionou e disse, sou eu mesmo. Tem uma passagem de Ana. Se você está entrando na live, você muitas vezes não tem tanto conhecimento de Bíblia, mas depois eu vou deixar todos os textos, eu vou começar a colocar os textos para as pessoas lerem, porque alguns me acompanham já conhecem, já sabem, já lê Bíblia, mas alguns, tudo que eu falo aqui, às vezes não está acompanhando, não está entendendo, porque para mim, eu tenho facilidade de falar, mas para você talvez não seja tão fácil entender. Eu tento simplificar para que você entenda a história e coloque na sua vida, na tua casa, na tua família, mas depois eu vou deixar os textos que eu citei aqui, tá bom? Para você procurar na Bíblia e ler a Bíblia e comparar para ver a história e saber o que eu tô pregando. Ana é uma mulher e ela está relatada em 1 Samuel. E 1 Samuel 1, ela está relatada e ela é uma mulher que é perseguida pela Penina. A Penina é uma mulher que casou com seu esposo, porque ela não gerava. Então, Eucana, seu marido, ele arruma outra mulher. O que a tradição podia na cultura deles, podia se casar com outra mulher, né? E Penina perseguia Ana, porque Penina tinha ciúme de Ana. Porque Penina gerava, mas Ana não gerava. Porque Deus cerrou a madre de Ana. Deus fechou a madre. Mas Penina ia perseguindo Ana e ela não respondia. Ela não respondia nada. Ela só chorava. A Bíblia diz que ela não comia e ela só chorava. Mas quando ela chega no templo, lá dentro do templo, ela ora. E quando ela ora, o sacerdote que está dentro do templo,
Ele levanta e acha que ela tá bêbada. Porque ela tá chorando tanto e soluçando tanto que ele acha que ela tá fora de si, ele acha que ela tá embriagada. E quando ele julga ela, a Bíblia diz que ela se levanta. E ela diz: não me tenhas por filha de Belial. Ela se posiciona. Ela responde o sacerdote. Ela responde ele, porque enquanto Penina estava afrontando, Penina estava dizendo: você é seca, você não gera, você não presta. Ela não estava dizendo você não presta, ela estava dizendo você não presta para gerar, você é amaldiçoada, Deus não gosta de você. Talvez ela falasse isso, mas até ali ela estava falando uma verdade, parecia verdade. Agora, quando o sacerdote diz que ela era embriagada, era uma mentira. Então, ela se posiciona. Ele estava julgando ela e confundindo ela como uma pecadora, como alguém que estava em pecado de bebida, embriagada. Então ela se posiciona. Sabe o que eu quero dizer? É que tem hora que Deus vai sim nos dar força para posicionar, se posicionar, nos defender. Porque imagina uma mulher depressiva, uma mulher chorando, e ela tem a capacidade de se levantar, olhar na cara do sumo sacerdote. Gente, o sumo sacerdote era o homem mais importante dali. Era a pessoa mais influente daquele lugar. O Eli era o sacerdote do templo. E ela então se posiciona e diz: não me tenhas por filha de Belial. Eu estou agora orando e deixando as minhas angústias, as minhas aflições, os meus choros, tudo aqui. E eu estou me levantando. Até agora. Ela está dizendo até agora. Limite. A Ana mudou. A Ana começou a falar. A Ana se posicionou. Sabe o que Deus está dizendo? Se posicione. Se posicione como servo de Deus, como serva de Deus. Não tenha vergonha de ser alguém de Deus. Não tenha vergonha de falar, de se posicionar. Aí a Bíblia diz que aquele sacerdote vira para Ana e diz para ela assim: mulher, que a tua petição seja feita. E a Bíblia diz que quando ela vai para casa, ela gera. Oh, glória. Deus está falando, se posiciona. Entrega os seus problemas para Deus. Coloca no altar de Deus. Se levanta nessa noite. Deus está aqui falando com alguém. Se levanta, se posiciona. Não importa a patente que seja, o nome que tenha, se é importante ou não, se posicione. Eu não sou isso que você estava dizendo. Eu sou filha de Deus. Era isso que ela estava dizendo. Eu não sou filha de Belial. O que ela estava dizendo: eu não sou filha do diabo, não. Eu sou filha de Deus. Nessa noite, Deus está aqui dizendo: se posicione. Tem pessoas que precisam tomar uma decisão. Se posicionar como cristão. Se posicionar como alguém que vai gerar. Que Deus vai usar uma grande obra. Que Deus vai fazer grandes coisas através da sua vida. Deus te escolheu. Assim como José falou para Faraó. Deus escolheu Faraó. Deus escolheu o Senhor para revelar as coisas. Deus escolheu você, minha irmã, meu irmão, para ser coluna na sua casa. Deus escolheu você para abrir seu olho. Aí você diz assim: parece que eu sofro muito, irmã.
Eu vejo tudo. Eu fico sabendo de tudo. Porque Deus, quando nos traz para a luz, Ele nos revela. Ele mostra coisas que não mostra para os outros. Ele, quando nos traz para a luz, Ele vai mostrar quem é verdadeiro e quem não é. E isso dói no nosso coração, não é? Dói no meu coração, porque quando nós vemos as capas caírem, as pessoas, as maldades das pessoas. E aqueles que estão na cegueira não vão conseguir enxergar o que você enxerga. Então, nessa noite, você é importante. Deus te escolheu para se posicionar. Deus te escolheu. A Ana, ela ia gerar o Samuel. A Ana, ela ia gerar um profeta, um sacerdote. Ela não ia, e o juiz, ela não ia gerar qualquer um. O que Deus tem com você não é qualquer coisa. O que Deus tem com você não é qualquer migalha. O que Deus tem com você é coisa boa, é uma mesa preparada. Oh, glória! O que Deus tem com você, minha irmã, é coisas que o teu ouvido não ouviu, que o olho não viu e que não subiu ao coração do homem. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você ama Deus, você é escolhido para vivenciar coisas lindas. A comunhão com Deus. É você ouvir, é você ter comunhão, é você acordar de madrugada, Deus te despertar para você interceder. E o mal que viria sobre a sua vida não vem. E o mal que atingiria o seu filho não atinge. E o mal que ia acontecer na sua casa não acontece porque você dobrou os seus joelhos. Você é importante. Eu comecei pregando de Gideão, eu fiz toda essa volta, mas o sentido é o mesmo. Gideão disse para a tribo de Efraim: vocês são importantes, vocês são grandes, vocês são guerreiros. Deus escolheu vocês para pegar o inimigo e tirar a cabeça do inimigo. Deus levou 2 homens importantes na tribo de Efraim, 2 chefes, 2 líderes, para eles terminarem. Aleluia, Deus não demora. Deus faz na hora certa. Deus age na hora certa. Deus está trabalhando. Ele está operando, Ele está agindo. Tem uma parábola na Bíblia que fala dos lavradores. Que um homem contratou alguns homens para ir para a colheita, para trabalhar na lavoura. E ele desce na praça e ele escolhe alguns homens de manhã. E aqueles homens vão e trabalham o dia todo. Mas quando é lá para o meio-dia, vem de novo o homem e escolhe mais alguns. Aqueles que ficaram ali na praça, então eles levam mais alguns. E quando é a tardezinha, umas 5 horas da tarde, 4 horas da tarde mais ou menos, ele desce de novo. E ele escolhe mais alguns. E quando ele vai fazer o pagamento é igual. Aí eles discutem, eles contendem. Mas por que eu trabalhei desde manhã até a tarde e estou ganhando isso? Aquele que chegou meio-dia, ele está ganhando igual? E aquele então que chegou depois? E houve uma discussão. Aí o dono do campo, ele fala assim: mas o campo é meu, eu faço do jeito que eu quero. Eu pago como eu quero. Eu contrato quem eu quero. Eu faço do horário que eu quero. Eu sou dono do campo. Ele é o dono do campo. Não questione se A ou B tá vivendo isso, vivendo aquilo. Ah, mas é folgado. É o dono do campo que escolheu. O dono do campo sabe exatamente. Só que há um mistério aqui que sempre o Senhor me revela. Que é o fato deles esperarem.
A espera também é contada por Deus. A espera não é à toa que você espera. Não é à toa. Aquele que espera, ele alcança. Aquele que espera também está sendo contado. Aqueles homens que ficaram na praça, eles ficaram a tarde inteira esperando. Então eles subiram para trabalhar menos, porque esperaram. Quando nós esperamos em Deus, nós chegamos depois. Mas nós trabalhamos menos. Tá entendendo? Nós chegamos depois. Mas o céu viu você esperando. O céu viu você chorando. O céu viu você sendo rejeitado. O céu vê você quando você recebe um não. O céu vê tudo. E a recompensa é o dono do campo que tem. Ele tem recurso, ele tem ouro, ele tem prata, ele tem tudo para você. Espera no Senhor. Confia nele. E o resto ele fará. Amém? Eu vou orar com você, amém? Vamos orar. Pai, obrigada, Senhor, por esse tempo. Obrigada por todos que ficaram aqui. Obrigada porque o Senhor se revelou neste lugar. Obrigada, Jesus, porque Tu és o dono do campo e, Senhor, nós somos os Seus lavradores, os Seus servos. E estamos aqui aguardando nosso tempo, aguardando a hora certa que o Senhor nos chamará para receber a recompensa, para receber o salário, para receber o que o Senhor tem para nós. Pai, que nós possamos não discutir, que possamos entender que cada um foi chamado para algo, que possamos compreender, ó Pai, também ajudar os outros, não ficar questionando, valorizar o próximo, que possamos valorizar cada dia mais aqueles também que estão ao nosso lado, que possamos se abraçar, que possamos amar o próximo como nós mesmos, que possamos, ó Deus, apaziguar as situações, que tenhamos discernimento para nos posicionar, que nessa noite, ó Pai, o Senhor venha visitar cada um aí, cada problema, cada situação que eles estão vivendo, cada afronta que eles estão vivendo, que o Senhor dê um fim nessa afronta, que o Senhor venha visitar, Pai, a saúde do teu filho, a saúde da tua filha, venha entrar nesta casa, venha fazer mudança, venha entrar com resposta, venha manifestar a tua glória neste lugar, venha abrir porta para aqueles que precisam. Senhor, prepara tudo, Pai, prepara, Senhor, prepara o novo nesse ano. Senhor, pessoas, ó Pai, que estão preocupadas com dívidas, preocupadas com situações adversas. Senhor, tira toda a preocupação, que eles venham confiar no Senhor, esperar no Senhor, porque o Senhor é Deus de porta aberta, o Senhor é Deus que faz um caminho novo, o Senhor é Deus que, se preciso, abre o mar vermelho para a gente passar, e eu creio que o Senhor está trabalhando em nosso meio. Ah, Senhor, tira toda a depressão, todo o medo, todo o pânico, todo o desespero, que agora, em nome de Jesus, toda a confusão bata em retirada, toda a contenda, toda a discussão, todo embaraço, todo laço, em nome de Jesus, seja desfeito, e que haja um apaziguado, Senhor, que essa pessoa tenha palavras de sabedoria, que ela venha falar com as pessoas, que ela venha desenrolar situações, que ela tenha sabedoria do céu para agir, que ela venha, em nome de Jesus, Senhor, ter a resposta, que possa acalmar as pessoas, que possamos ser um servo de Deus verdadeiro, que possamos, ó Pai, ter a estratégia na hora certa, que possamos, ó Deus, ter a chave que abre as portas, que possamos, ó Deus, acalmar aqueles que estão em agonia, em aflição, com medo, que eles venham entender que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que o caminho é si mesmo, que é um caminho de vale, mas que o Senhor está conosco. Alabará sobre alabai. Deus, nessa noite, Pai, vai passeando em nosso meio, vai andando conosco, vai nos fortalecendo, vai nos renovando, Senhor, vai fazendo com o Pai que nós possamos, ó Deus, cada dia mais ficar mais fortes,
devido às pelejas, devido às guerras, que possamos, ó Deus, levantar a cabeça, nos posicionar como servos do Deus Altíssimo, que possamos ganhar almas para o teu reino, andar na tua direção, ser guiados pelo pastor, o nosso pastor, aleluia, é o Senhor, e nada nos faltará, não faltará o pão, não faltará a saúde, a cura, o remédio, aleluia. Recebe agora o remédio do céu, recebe agora o toque do Espírito Santo, recebe agora, aleluia, a tirada da angústia, a retirada da angústia, o refrigério da alma, que em nome de Jesus, você sinta agora em nome de Jesus, o refrigério, a paz, a alegria do Espírito Santo, que você seja tocado, que você seja animado, que você seja renovado, que essa semana seja semana de resposta, semana de portas abertas, semana de cura, semana de alegria, semana de abraço, de reconciliação, de apaziguar da parte do Senhor, que a nossa casa seja uma casa de paz, uma casa de oração, que possamos ter um tempo contigo, Pai. Ah, Senhor, nos faz, Senhor, ter um tempo contigo, que possamos tirar um dia de consagração, que possamos ler mais a Bíblia, que possamos ser fortes, Pai, através da Tua palavra, que recebamos fé. Essa noite o Senhor nos injetou fé no nosso coração. Eu creio que é pelo ouvir e pelo ouvir da palavra, e eles estão recebendo fé através do ouvir da palavra. Muitos são os embaraços, as distrações do mundo para nos tirar o foco, mas a sua palavra, Pai, tem poder de curar, de restaurar, de restituir, de fazer o impossível acontecer. Que em nome de Jesus, o Senhor venha fazer coisas lindas, coisas novas, e que o Senhor venha nos alegrar, que o Senhor venha fazer um caminho novo, e que possamos ter uma palavra de alegria para alguém que precisa. Que você seja um porta-voz de boas novas, que você seja um porta-voz de fé, que você seja alguém que abre a boca e que tem uma direção, assim como Gideão. Gideão disse: vocês são tão fortes que eu não fui nem... Eu ia convidar vocês para ir para a guerra, mas aí eu não fui convidar, porque vocês são tão fortes, maiores, mais altos. Quando nós nos sentimos menores, Deus faz grandes coisas. Quando nos sentimos grandes, nada, a gente não consegue fazer nada. Mas quando nós nos sentimos pequenos, o Senhor faz grandes coisas. Gideão, ele dizia assim: eu sou menor. Eu sou menor da casa. Eu sou da tribo menor. Mas o anjo olhou para ele e disse: homem valoroso, varão valoroso, o Senhor é contigo. Oh, glória! Nessa noite o Senhor está dizendo: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas eu, né? Ele vira e diz assim para o anjo: mas eu valoroso aqui escondendo trigo, malhando trigo no lagar, sendo oprimido, perseguido pelos midianitas. Olha a nossa situação. Mas Deus dizia: o Senhor é contigo, Gideão. E eu tenho uma grande obra, eu tenho um novo tempo. Eu vou te colocar numa outra situação, num outro momento. E foi isso que aconteceu com ele. Deus tem grandes coisas. E Ele escolhe gente pequena, da menor tribo, para fazer grandes coisas. Gideão poderia dizer para o povo de Efraim: mas eu sou bom. Deus me escolheu porque eu sou o Gideão. Tanto que o inimigo, mas o inimigo dizia: é a espada de Gideão. Quem tem que ter medo de nós não é o meu irmão nem sua irmã. É os inimigos.
Os inimigos têm que nos achar grande, mas não nós. Amém? Fica essa palavra. Deus abençoe a todos. E quinta-feira tem mais, tá bom? Aqui é terça-feira e quinta-feira, 21h30, tem uma palavra do céu para sua vida. Aquieta o teu coração, confia no Senhor, busca Ele. Busca o Senhor verdadeiramente, porque Ele vai fazer grandes coisas. Fica na paz.